4 de abril de 2015. Entra no ar a hora e a vez da pequena empresa. Confira o que preparamos para hoje. A contabilista Fabiana Scandiuzzi volta ao programa para tirar dúvidas sobre o preenchimento do imposto de renda pessoa física. Nessa Páscoa, visitamos uma pequena empresa que fabrica chocolates. Ainda temos o Dr. Marcos Tavares Leite com muitas novidades para o micro e pequeno empresário. E em nossa sala de visitas, o presidente do Simp, Joseph Cury, entrevista o secretário do Esporte, Lazer e Juventude, Jean Madeira. Estamos no ar. Estamos na Páscoa e, para celebrar essa importante data, visitamos uma pequena empresa que fabrica chocolates. No início, teve uma atividade com chocolates em barra e hoje, há 12 anos já, que eles fazem o próprio chocolate através da matéria-prima base, que é a manteiga do cacau, a massa do cacau, o leite em pó, o açúcar, e transformando isso num chocolate de alta qualidade, um chocolate ao leite de alta qualidade. A empresa conta com 25 funcionários, além de máquinas e equipamentos de última geração. A empresa possui uma capacidade de produção operacional diária de 500 quilos dia. Na época de Páscoa, nós produzimos em torno de 180 toneladas neste período total da Páscoa. O processo de fabricação de um ovo de chocolate é complexo e envolve várias etapas. Então, primeiramente, nós desenvolvemos a casca do bombom, posteriormente faz o recheio, cobre esse bombom, passa por um túnel de refrigeração, posteriormente ele é desenformado, passando a ser embalado. Não quero Coca-Cola, me liguei no chocolate. Só quero chocolate. Há algumas semanas ouvimos a contabilista Fabiana Scandiuzzi, que falou sobre os erros mais comuns no preenchimento do imposto de renda pessoa física. Hoje voltamos ao tema para esclarecer as dúvidas frequentes. Confira. Doação. A partir do momento que você declara que você recebeu uma doação do seu pai, do seu cônjuge, de um amigo seu, da sua avó, enfim, dos seus filhos, não importa de quem, e a outra pessoa, por óbvio, tem que declarar na declaração de imposto de renda dela que ela fez essa doação, o cruzamento dessa informação, se superior a 40 UFESPs, ou seja, nós estamos falando da legislação do estado de São Paulo, tá? Cada estado tem uma regulamentação própria, mas o conceito é básico para todos. Desse cruzamento, você se torna obrigado a recolher ITCMD. O que é ITCMD? É um imposto estadual, portanto, com legislações específicas nas 27 esferas estaduais que nós temos no território brasileiro. E essas 27 legislações são diferentes e devem ser consultadas. Mas voltando ao que nós estávamos falando da legislação de São Paulo. A partir desse momento, você tem que recolher essa guia do ITCMD. Isso não é só para dinheiro, isso também é para carro, isso também é para imóvel, isso também é para barcos, isso também é para cotas sociais, não importa o tipo de doação recebida, importa que toda doação recebida acima de 40 UFESPs é tributada pelo ITCMD. E aí fala, mas eu estou entregando uma declaração para a Receita Federal, que problema isso tem? Tem problema sim, porque a Receita Estadual tem tido acesso às informações prestadas para a Receita Federal, ou seja, prestadas na declaração de imposto de renda, e tem retroagido aos últimos 5 anos e feito um pente fino em situações dessa natureza e autuado os contribuintes. Na semana que vem, a contabilista Fabiana Scandiuzzi volta ao programa para tirar novas dúvidas quanto ao correto preenchimento do imposto de renda pessoa física.
Continuando a falar de algumas questões relativas à Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, hoje nós vamos destacar algumas restrições àquele que pretende ser enquadrado como microempresa ou empresa de pequeno porte. Note que há uma diferença entre o que é o enquadramento como microempresa e empresa de pequeno porte e optante do Simples. O optante do Simples tem uma série de atividades, tem outras restrições, mas algumas disposições da própria Lei Geral dizem respeito a uma questão ampla daquelas que são microempresas e empresas de pequeno porte, assim entendidas as que faturam até R$ 3.600.000 por ano. Todavia, mesmo para ser considerada uma microempresa ou empresa de pequeno porte, há algumas restrições. A própria lei ela traz aqui o dispositivo em que fala que mesmo dentro do enquadramento do que diz respeito a faturamento e atividade, não poderão se enquadrar, não serão consideradas empresa de pequeno porte ou microempresa aquelas de cujo capital participe outra pessoa jurídica, ou seja, não pode ter uma outra empresa sendo sócia de uma pequena empresa, que seja sucursal, filial ou agência de uma empresa estrangeira. Então, o envolvimento com outra pessoa jurídica estrangeira de fora do país impede também esse enquadramento. De cujo capital participe pessoa física já empresária em outra atividade, mas desde que somados os faturamentos das duas atividades empresariais, eles superem, portanto, o limite dos R$ 3.600.000. Outra questão, cujo titular seja sócio ou participe ainda com mais de 10% do capital social de outra empresa, também, caso o faturamento supere os R$ 3.600.000 por ano. Que seja constituída na forma de cooperativas, salvo as cooperativas de consumo. Nesse caso, pode haver o enquadramento como microempresa ou empresa de pequeno porte. Que participe do capital social de outra pessoa jurídica. Então, a microempresa ou empresa de pequeno porte não pode ser sócia de outra pessoa jurídica. Mas já entendemos, inclusive, que devemos pensar numa regulamentação a esse respeito. No que diz respeito aos limites de faturamento, por exemplo, ou mesmo àquela que pretende investir num fundo de ações, um investimento que você pode fazer até no banco e que impõe até ser sócio de outras pessoas jurídicas. Aqui deixa a margem para muita interpretação e acho que seria adequado uma regulamentação e essa ressalva. A outra questão também que fica proibido o enquadramento quando se trata de empresa que exerce atividade, vamos chamar de uma instituição financeira, como bancos, banco de comercial, de investimento, corretoras. Esse tipo impede, independentemente do faturamento, o enquadramento como microempresa, empresa de pequeno porte. Que resulte, ou seja, remanescente de cisão ou qualquer outra forma de desmembramento de uma pessoa jurídica, independentemente da atividade ou do faturamento. Ora, se se trata do desmembramento, do cisão de outra pessoa jurídica, e essa nova pessoa jurídica desmembrada que surge, guarda uma identidade ou o direito, preenche os requisitos da microempresa e empresa de pequeno porte, inclusive no que diz respeito ao limite de faturamento, por que não autorizar essa empresa que venha obter, conseguir esse enquadramento de EPP ou de ME? Porque nós estamos falando de desmembramento, portanto são outros sócios, são novas atividades, são novas pessoas jurídicas que se formam. E seria até uma forma de estimular a atividade empreendedora e a continuidade formal de uma determinada atividade econômica. Por fim, nós temos ainda as empresas constituídas sob a forma de sociedade por ações, embora já existam projetos pensando na possibilidade das microempresas e empresas de pequeno porte até, de alguma forma, captar recursos financeiros através de uma abertura ou de uma forma específica de abertura e de atividade junto ao mercado de ações, ao mercado de capital. Esse é mais esse trabalho do Simples para que todos realmente sejam regulares e formais. Entrevista da semana.
O nosso convidado de hoje é o secretário de Esportes, Lazer e Juventude do Estado de São Paulo. É o secretário Jean Madeira. É um prazer tê-lo conosco, secretário. É um prazer estar aqui, Cury, e todos os nossos amigos estão nos acompanhando. Muito obrigado. O senhor é um secretário que parece um pouco diferente pela trajetória e pelo histórico. E quando nós estamos lá dentro, o senhor havia me dito, secretário, que o senhor deu aula para 1.200 jovens, aula de judô, que o senhor é professor de judô, na favela de São Cristóvão e na favela de Jacarezinho. É isso mesmo? Exatamente. Comecei toda a minha trajetória no Rio de Janeiro e acredito que o esporte é uma grande ferramenta de inclusão social e prevenção às drogas. Então a minha trajetória, por ser carioca, comecei no Rio de Janeiro desde os meus 17 anos, herdei a arte de meu pai, conhecido como Sensei Chacal, fundador do judô na Baixada Fluminense, lá para as bandas de Nova Iguaçu, Belfor Roxo, e minha mãe, Ivete Madeira, campeã carioca de judô. Então eu cresci num dojo. O dojo é o conjunto de placas de tatame, e sobre a filosofia da arte da suavidade, os ensinamentos de Jigoro Kano, foi que foi crescendo o Jean Madeira, amante das pessoas, amante do esporte e vendo a importância que ele tem para recuperar. E fiz isso na favela. Antes de falarmos da secretaria, me parece também que o senhor fez um curso em várias escolas e o tema era driblando o craque nas escolas. É isso mesmo? Exatamente. Quantas escolas foram? 140 escolas da rede pública aqui de São Paulo. Aí já em São Paulo, quando nós chegamos há 7, 8 anos atrás, implantamos isso dentro das escolas da rede pública. Você utilizar o esporte associado a uma palestra de prevenção às drogas. Ou seja, existiam os campeonatos, o torneio que era feito entre as salas, entre as turmas, só que antes nós levávamos outros jovens que tinham superado as drogas, vencido as drogas. Porque a juventude hoje precisa, Cury, de uma referência. Não apenas a parte técnica. A técnica é importante e não pode ser dispensada. Mas é importante também você ter alguém que superou, que conseguiu vencer. Então nós conseguimos recuperar muitos jovens ou alertar muitos jovens usando o esporte, o futebol, que é a paixão nacional, também levando jovens que venceram as drogas. E foi um sucesso. 140 escolas da rede pública. Bom, esse trabalho todo, eu imagino que foi o início para um trabalho que o senhor está desenvolvendo na secretaria. Isso. E lá na secretaria existe um trabalho que é contra as drogas. É isso mesmo? Bom, na verdade nós vamos implantar isso na secretaria. Porque, como eu disse para você, a melhor ferramenta e a maior ferramenta, tanto de inclusão social, como também de prevenção às drogas, é o esporte. Quando uma criança ela está envolvida com o esporte, ela não tem tempo para as drogas. Então, o contraturno escolar é de suma importância que os pais que nos acompanham, e se você me permite, eu dirijo as minhas palavras agora a todos os pais que estão ligados conosco a incentivar os seus filhos, o incentivo que eu tive do meu pai, da minha mãe, a minha família toda é judoca, meus tios, tias, primos e primas, acho que meu pai colocou todo mundo dentro do tatame. Então é importante haver esse incentivo, porque quando você encaminha uma criança para as drogas, ela não tem tempo, a mente não fica vazia. Mente vazia é oficina do mal. Então eu não posso deixar. Como é que fica a inclusão social nesse cenário? É de suma importância o trabalho do esporte, como eu já disse, e vou repetir isso aqui várias vezes. Por favor, porque nós precisamos entender que quando uma criança está envolvida com esporte, vou dar um exemplo. Nós fizemos o Brasil Open, um grande torneio de tênis, e o tênis para muitos, ele é um esporte elitista, ele é visto como um esporte elitista. Sim. Mas nós fomos aqui nas comunidades, na região periférica de São Paulo, e trouxemos 600 crianças e colocamos no ginásio do Ibirapuera. E o que essas crianças fizeram? Tiveram contato pela primeira vez com uma raquete, uma bolinha de tênis e puderam trocar bolinha com Feijão, inclusive parabéns ao Feijão, um guerreiro, mais de 7 horas que o Feijão jogou. Não conseguiu vencer, mas está de parabéns, o nosso campeão brasileiro, número 1 do Brasil.
E o que foi interessante era isso, as crianças da comunidade que estão acostumadas com uma bola dente de leite, apenas o futebol, tendo contato com a raquete. E você ali acabando com aquela coisa que o tênis é um esporte elitista. Não, é um esporte inclusivo, como toda modalidade pode ser inclusiva. Bom, e como é que, nesse quadro todo, a Secretaria vai se comunicar com a sociedade? Porque, na verdade, a maioria dos secretários tem seu gabinete, tem o seu staff, tem a sua equipe e solta os planos para a sociedade. O que a sua secretaria vai fazer diferente para que o jovem que está nos ouvindo, que está participando, possa participar de um projeto? Bom, então, excelente. A secretaria, Cury, ela é de esporte, lazer e juventude. Como vereador, eu ouvi o tempo todo que a Câmara Municipal é a casa do povo. Na Assembleia Legislativa, a Assembleia Legislativa é chamada de Casa do Povo. Então a CELGE, que é a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, a partir de agora, nós começamos a gestão, essa nova gestão, dia 5 de janeiro. Então aproximadamente 2 meses que nós estamos, mais de 2 meses à frente da Secretaria. Lá vai ser chamada Casa do Atleta ou Casa do Esportista. Nós estamos aproximando as federações desde o dia 5 de janeiro, onde aconteceu aquela cerimônia de transição. Fomos empossados dia 1º, dia 5, a primeira segunda-feira, fomos para lá. E aí então começamos a trabalhar, recebendo federações, confederações, atletas, pais de atletas, prefeitos, secretários municipais de esporte, delegações esportivas. Toda pessoa que respira e pratica e fomenta o esporte é muito bem-vindo. Aí você pergunta, mas como esses programas vão chegar a quem de direito? Isso. Pô, se eu for esperar 645 cidades chegar até a Secretaria de Estado, vai acabar o mandato, a gestão, e eu não vou conseguir atender todo mundo. Então foi criado a CELGE, que é a Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, itinerante. A nossa equipe técnica vai estar visitando cidades, onde eles vão reunir cerca de 20, 30 municípios, para que possamos levar todos os programas existentes dentro da nossa secretaria. Você vai desburocratizar e você vai otimizar, nós não temos tempo. Hoje em dia, o tempo ele é precioso. Então, quanto antes nós fizermos isso, e já começamos, tá? Eu tenho rodado as cidades, eu tenho visitado. Na verdade é só chamar, eu sou escravo de minha vocação, é só mandar que eu vou. Como é que isso vai chegar na ponta? Na ponta. No momento em que você atende o secretário municipal, você atende a federação, atende as associações, aqueles que estão ligados aos atletas ou às crianças, então o programa, através da nossa equipe técnica, vai ser desenvolvido naquela cidade, naquela associação. Então você consegue contemplar a quem de direito. Você está fazendo uma aproximação. E o nosso objetivo não é contemplar siglas partidárias. Não fomos chamados para contemplar partidos, fomos chamados pelo governador Geraldo Alckmin para fomentar o esporte em todas as cidades. E como professor de judô que sou, sei a importância de nós ampliarmos os espaços, chegar a quem precisa de fato, porque quando você, como eu disse e falei que o tempo todo eu repeti isso, né? Como o esporte é uma ferramenta de inclusão social, então no momento que você começa a fazer esse trabalho em todo o Estado vai prosperar, vai progredir, investindo no esporte, está investido na saúde, na educação, na cultura, segurança pública, você vai estar investindo na prevenção às drogas. Então, de fato, a Secretaria Estadual de Esporte, Lazer e Juventude, ela vai estar trazendo um benefício muito grande, tanto para o nosso estado, como também para todas as pessoas. Me parece que existe um programa para idosos. Existe. Além dos jogos regionais... O que é esse programa? Eu falo, desculpa, tá? Se deixar, eu como uma vitrolinha. Eu corto. É como uma vitrolinha. Nós temos os Jogos Regionais dos Idosos, que sim, inclusive eu aqui parabenizo a dona Lu Alckmin, que faz um trabalho excepcional, juntamente com toda a equipe do Fundo Social, todas as primeiras damas. Aí você ali tem um conjunto de pessoas, um grupo de pessoas muito bom, que se dedica para que os idosos possam ter ali os seus campeonatos, os torneios que acontecem, é algo fantástico, maravilhoso. Mas nós estamos ampliando o cartão
Vida Ativa. Várias cidades nós temos percorrido e vamos percorrer mais para que o idoso possa receber aquele cartão magnético com o valor de R$ 57,00. E é feito um convênio com a academia local, aonde o idoso escolhe se ele vai fazer hidroginástica, se ele vai fazer zumba, se vai fazer dança de salão, academia, o que ele quiser. Se quiser botar o kimono e ir treinar. Eu tive uma atleta de 84 anos de idade, dona Bernadette, e ela derrubava, jogava bem, era uma excelente atleta. Que coisa então, bonita. esse programa Vida Ativa, esse cartão, ele é muito importante e o nosso objetivo, já em conversa com o governador, também com o secretário de Planejamento, é ampliar esse ano e cada vez mais. Bom, existe um projeto que tem a participação de redução de ICMS para as empresas que participarem. Qual é esse projeto? Então, é a Lei de Incentivo Fiscal, que para nós nos ajuda muito, não apenas para a Secretaria, mas para todas as instituições, associações, alguns clubes também, que protocolam, se não me falha a memória, o ano passado, novembro do ano passado, foi protocolado cerca de 609 projetos, que aí nós temos um corpo técnico que tem que fazer toda a avaliação, para que então essa pessoa possa fazer a captação através da isenção do ICMS. Acredito que chega no valor de 1.200.000 para que você possa fazer eventos ou programas na área do esporte. Isso você consegue contemplar mais pessoas. É mais um papel do Estado em favor do esporte. Existe um programa de lazer para brincar como antigamente. O que vem a ser isso? Então, eu cresci, eu tive infância. Que bom. Eu tive infância. Porque hoje em dia a criança vive muito conectada. Sim. Você pergunta para a criança, o que você quer? Eu quero um tablet, eu quero um iPhone, eu quero um telefone, smartphone. Não quer só o videogame, quer o Kinect. Enfim, o que nós queremos é fazer com que a criança ela tenha o contato com as brincadeiras do passado. Isso foi um projeto de lei que nós protocolamos na época como vereador. Estou licenciado, exercendo agora essa função dentro do Estado. E virou lei na cidade. E fizemos vários eventos, através de emenda parlamentar, vários eventos dentro da cidade de São Paulo, onde pegávamos as crianças e colocávamos para jogar taco, pular amarelinha, bola de gude, não sabia nem pegar na bolinha de gude, rodar peão, soltar pipa, ou papagaio, como alguns chamam, não sabiam brincar de pular elástico. Eu fiz isso tudo. Na minha infância, eu aproveitei bastante. E agora vamos transmitir para mais ainda. Claro. E eu acho importante os pais, porque os melhores educadores que nós temos são os nossos pais. Claro. E o família. A família, o brincar como antigamente, vai resgatar isso. É o pai ensinando o filho a jogar bola de gude, é a mãe ensinando a menina a pular amarelinha, brincar de elástico, a pular corda. As cantigas, o homem bateu em minha porta. Quer dizer, isso é bom. E o que vem a ser a linguagem do jovem que a Secretaria está implementando? Bom, nós não podemos esquecer, Cury, que a Secretaria ela é de esporte, já falamos do esporte, lazer, então a gente está caminhando com o lazer, e juventude. São mais de 11 milhões de jovens no nosso estado. Tudo que um jovem precisa é um pouco de atenção e alguém que fale de fato a linguagem dele. Por exemplo, os jovens que estão ligados agora conosco, conectados, seja através da internet, eles precisam serem ouvidos. Eu sei que na cabeça deles agora existe um ponto de interrogação, existem dúvidas, eles não sabem qual disciplina querem fazer, o futuro deles, para onde ir, o norte. A juventude precisa de alguém que fale a linguagem deles e que compreenda quando eles falam. Então, você tem que ter o lado técnico? Sim, eu nunca vou desprezar os termos técnicos, o lado técnico, mas a juventude precisa de alguém que compreenda quando eles falam. Tudo que um jovem quer é um pouco de atenção. E a Secretaria de Esporte e Lazer e Juventude está aberta para isso. Secretário, nós chegamos ao final do nosso tempo. Já 13 minutos e meio. Voa, rápido. Secretário. Tá vendo? É que tem muito conteúdo e pouco tempo para transmitir. Mas nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação, desejar pleno êxito nessa empreitada e o bem do esporte em detrimento às drogas e o desenvolvimento do jovem de uma forma saudável. Parabéns, desejamos sucesso a você que esteve conosco, o nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!